Aí, pessoal, mais uma vez, Cleiton Teixeira, nesse Espaço Kombi Vovó Isabel. Obrigado por ter vindo, hein? Eu que agradeço mais uma vez estar com você aqui, Bigode. Que legal, hein? O que te remete aqui a esse ambiente? Conta mais uma história. Não tem uma história, mas tem uma que eu lembrei quando eu saí daqui. Foi com meu irmão mais velho. Eu, na infância, para poder andar, ele tinha uma Brasília marrom, coisa mais linda também, porque quem mantinha ela eram os irmãos. Para mim poder sair, passear com ele, eu tinha que lavar ela todinha, passar pretinho, e aí ele me levava para passear, você acredita? Esse era o pedágio. Esse era o meu pedágio. Que bacana. Mas só lembranças boas. Legal. Todo brasileiro tem uma história com a Volkswagen, mais uma aqui de Brasília. E eu quero te provocar com um tema que é sobre mobilidade pública. Por que eu quero te provocar? Porque é o seguinte, as cidades aqui no ABC nem conectadas elas estão. Nem através do consórcio. A gente precisava de um plano de mobilidade pública que atendesse toda a região. Então, essa questão de não estar conectada é um problema? Eu acho que é ruim porque você pega aí, dentre as 7 cidades do ABC, 2 que não participam do consórcio. Isso interfere, porque quando você pensa no conjunto das cidades, o empenho até financeiro para você cobrar o Estado seria maior com a união de todas. Então prejudica. Você falando da malha viária também, pensando nisso daí, se tivesse um estudo sério voltado para o ABC, eu tenho certeza que a região do Santo André nós já teríamos pelo menos um metrô, Mauá teria pelo menos um braço ali não vou dizer que o metrô chegaria, mas seria muito mais fácil o acesso para Santo André, e eu acho que é o que falta aí. Para você que acompanha nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões e não deixe de se inscrever. É muito importante para a gente. Nós estamos falando aqui de um tema muito importante para a nossa região, que é mobilidade pública. E a gente precisa estar conectado sim, a gente precisa ter um transporte melhor, que ele chega em todos os pontos. Porque muitas vezes você passa um período muito grande dentro do transporte e não chega no seu emprego. Então, é uma perda de tempo muito grande, né, Cleiton? Nem fala. Eu, apesar de ser da saúde 20 anos, Bigode, e 12 anos estar servindo a cidade de Mauá, na saúde, eu andei a cidade inteira. Então a gente entende os anseios, a gente tem uma liberdade e eu tenho uma autonomia para falar um pouco de mobilidade, porque eu acho que em Mauá, por exemplo, como o Brasil inteiro está estudando a tarifa zero, por exemplo, não tem por que Mauá não entrar nesse estudo, para ver as condições. E eu vou citar até a própria empresa da cidade. A empresa hoje que presta serviço comprou a Itapemirim, um exemplo, uma empresa que faz viagens. E você vai fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, por exemplo, você sabe que você juntar lá os 40 leitos cheios e ir para o Rio de Janeiro, se você calcular o número de pessoas, é diferente do transporte público que enche e esvazia ao mesmo tempo. Num percurso de 12 quilômetros, você põe 120, e lá você vai pôr as 40 e poucas pessoas. Se você calcular em quilometragem, o KM sai por menos de 53 centavos. Aí eu vou pegar minha cidade, Mauá, a linha do Camargo, que é a maior linha de ônibus que nós temos, uma das maiores linhas, que dá 12,5 quilômetros aí de volta. Se você calcular o que a gente paga hoje, a gente paga quase R$6 o quilômetro rodado. Nossa, aí nos cálculos que você colocou, 53 centavos? 53 centavos aproximadamente. Não estou falando, lógico que tem que colocar a manutenção, tudo, mas se você fizer a comparação, a mesma empresa que é a dona da Itapemirim, se você ver o cálculo por completo, isso contando cheio, viu? Contando cheio. Você está falando que está sendo mal administrado, então, esses recursos que são colocados na mobilidade pública. Eu acho que se a gente aprofundar, você pensa em tarifa zero, nós temos condição de chegar a isso? Eu acho que a gente, primeira coisa, Bigode, é garantir um instituto sério para fazer esse estudo. A gente garantir nesse instituto sério, ele que vai trazer as informações. Porque hoje é tudo informatizado. Você consegue puxar quantas pessoas que passam, você consegue pegar o perfil. Eu, como munícipe, como morador, e eu sei a importância que vai ter uma tarifa zero para Dona Maria, que mora lá no extremo de Mauá, que antes de trabalhar tem que deixar o filho com algum conhecido. Já pega uma linha de ônibus.
Saindo de lá, depois ela corre para o seu serviço. Então, mesmo que a empresa pague uma parte, ela tira do bolso. E com a tarifa zero, o que eu penso? Além de favorecer a Dona Maria, que mora lá no extremo lá de Mauá, lá no Jardim Camargo, lá no Lusitano e em outros locais, vai ter acessibilidade. O recurso que a gente guarda, a gente vai fazer o quê? Você fomenta o comércio local. As pessoas começam a sair. É pouquinho para alguns. Para o empresário da região também é importante. Ele vai deixar de pagar uma tarifa para o seu funcionário. Então não vai favorecer só aquela pessoa que realmente precisa, mas o empresário que investe também no transporte do seu funcionário. Então eu acredito que se tiver um estudo sério com o que a gente paga de imposto, há possibilidade sim. Se a gente garantir esse estudo, eu já estaria muito, mas muito, muito feliz. Legal, bem bacana estar trazendo você aqui. E eu queria que você deixasse aqui, para a gente fechar essa sua parte aqui, uma mensagem para as pessoas que acompanham o nosso canal Combinado com Bigode. Galera, você que assiste Combinado com Bigode, isso aqui é uma ferramenta muito importante, que dá visibilidade para muitas pessoas alcançarem e vocês conhecerem. Como eu falei, eu tenho algumas ideias, a gente tem algumas bandeiras para defender. E pessoas como o Bigode só têm ajudado aonde não tem voz a alcançar as pessoas. E obrigado, Bigode, que você continue sendo essa ferramenta e sendo essa pessoa humilde e bacana que eu tive a oportunidade de conhecer. Legal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Vamos juntos acelerar essa ideia. Se você está gostando do nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Você é a parte mais importante desse projeto. Combinado com Bigode.